Boa tarde, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre sífilis congênita, de acordo com o Manual do Ministério de Saúde do Paraguai, tá? A definição: a sífilis é uma doença infecciosa de transmissão vertical. Ela é causada pelo treponema pallium, tá? Pode resultar em má formação, morte fetal ou neonatal. 40% das gestações de mulheres com sífilis não tratada ou tratada inadequadamente. A sífilis ela passa da mãe ao RN durante o desenvolvimento fetal ou no momento do nascimento. O agente etiológico é causado por uma bactéria chamada Treponema pálido, do gênero Treponema, da família Treponemaceae, descoberta no dia 3 de março de 1905. O treponema no RN, ele vai causar uma infecção na mucosa nasal. Ele vai causar uma destruição dessa mucosa nasal. A sífilis na gestação. Toda grávida deve realizar-se análises sorológicos, né, para a sífilis. Como que é feito esses análises? Na primeira consulta pré-natal, que é no primeiro trimestre, entre 28 e 32 semanas, no segundo controle sorológico e no momento do parto, que é o terceiro controle sorológico. Então, toda grávida com sífilis, ela deve realizar um segmento laboratorial com a análise de VDRL, cada mês até o momento do parto, porque ainda existe a possibilidade de transmissão em qualquer estágio da doença materna. Como que é feito o diagnóstico? Se deve considerar que a grávida tem sífilis em qualquer dos seguintes critérios: teste rápido para sífilis reativo. Essa sífilis rápido para sífilis reativo é em qualquer consulta. Se a grávida tem um dos testes prévios não reativo ou não tem nenhum exame prévio. O VDRL reativo em qualquer consulta a partir de 1:1, a gente considera ele reativo. Se o título do teste VDRL atual é maior em 2 ou mais diluição que o último teste VDRL realizado, haja ou não recebido tratamento. O VDRL reativo em qualquer consulta, a partir de 1:1, quando não se pode comprovar o tratamento, ou seja, considerado um tratamento inadequado, independentemente do título independente desse título do teste atual, tá? O tratamento da sífilis materna. Então, na sífilis materna, o Ministério da Saúde do Paraguai se recomenda 3 doses de penicilina G benzatina, que é do 2.400.000 unidades, intramuscular, uma dose a cada semana, por 3 semanas. Então, uma dose por semana a cada 3 semanas. E se for considerado neurosífilis, é a penicilina G cristalina, 2.400.000 intramuscular, administrada a cada 4 horas EV, ou por uma bomba de infusão contínua, por 10 a 14 dias. Isso é o tratamento da sífilis materna. Agora, o manejo do parceiro sexual, né? Se deve realizar clinicamente e sorologicamente as pessoas que mantêm relação sexual com a grávida dentro dos 12 meses antes do diagnóstico de sífilis. Então, a gente tem que fazer o manejo desse parceiro. Essas pessoas devem ser tratadas mesmo quando não acessam os testes sorológicos ou esses são negativos, antes do diagnóstico presuntivo ou quando, aliás, a possibilidade do segmento não for segura, tá? A gente tem que tratar esse parceiro. Esse parceiro que teve relação sexual com a grávida dentro de 12 meses antes do diagnóstico da sífilis, a gente tem que tratar.
a sífilis congênita. A sífilis congênita, a gente considera todo neonato, aborto ou natimorto cuja mãe não teve evidência clínica. Ela não teve uma úlcera genital ou lesões compatíveis com sífilis secundária. E ou com provas treponêmicas, incluídas provas treponêmicas rápidas, que é o VDRL, tá? O teste rápido. Ou não treponêmicas positiva ou reativa durante a gestação, parto e puerpério, que ela não haja sido tratada ou haja sido tratada com eritromicina, haja sido tratada inadequadamente. Vamos supor, ela tomou uma dose essa semana e passou 2 semanas sem tomar a dose, entendeu? Isso é tratamento inadequado. Ou ela abandonou o tratamento. Haja combinado o tratamento do último mês de gravidez, independente da presença de sinais, sintomas ou resultado de laboratório do neonato. Todo neonato com o título de VDRL maior que 4 títulos em 2 diluição, a mãe, realizados no momento do parto, tá? O da mãe, o VDRL da mãe é realizado no momento. Vamos supor, a mãe tem 1:1 e o RN, ele tem 1:4, 1:8, tá? Ou 1:16. Todo neonato que apresenta provas não treponêmicas positivas em alguma das condições, manifestações clínicas sugestivas de sífilis congênita, evidência de mudança na sorologia, o VDRL anterior negativo e ele se torna positivo, ou elevação do título do VDRL em relação aos títulos anteriores, tá? A gente trata todos os casos. Agora, a sífilis congênita ela é dividida em sífilis precoce e sífilis tardia, tá? A sífilis precoce, ela é menor, dá em menor de 2 anos, mas ela é mais evidente até a 5ª semana. Ela deve ser diagnosticada por meio de uma avaliação epidemiológica criteriosa da situação materna e das avaliações clínicas, laboratorial e de estudo de imagem na criança. As manifestações clínicas nessa criança, ela pode ser de forma multissistêmica, oligossintomática e assintomática. Como são essas formas clínicas? A forma multissistêmica, ela geralmente é correspondente ao RN gravemente enfermo. Aquele RN que tem uma hepatosplenomegalia, trombocitopenia, um compromisso do sistema nervoso central, hepatite, pancreatite, uma glomerulonefrite, uma osteocondrite, lesão de pele, tá? A forma oligossintomática, ela se apresenta geralmente nos primeiros 6 meses de vida. E as manifestações clínicas mais frequentes são lesão na pele, na mucosa e alteração óssea. A forma assintomática é a forma mais frequente que a gente tem. É aquele RN que não apresenta nem sinal e nem sintoma clínico ao nascer de sífilis, tá? Então, a forma disseminada da infecção, que é a síndrome congênita maior, ela se manifesta no momento do nascimento. O sinal mais sugestivo é o comprometimento da pele e mucosa. O exantema maculopapular e bolhoso, que é essa figura do pezinho, ele forma umas bolhas, com presença mais intensa na palma da mão e planta dos pés, tá? As principais características dessa síndrome são a prematuridade, baixo peso ao nascer, hepatomegalia com ou sem esplenomegalia, lesões cutâneas, periostite ou ostite ou osteocondrite, tá? Pseudoparalisia dos membros, sofrimento respiratório, pode N características.
Agora, a sífilis congênita tardia, que ela dá em maiores de 2 anos. Ela corresponde à fase terciária da sífilis do adulto. Deve estar atento na investigação para a possibilidade da criança ter sido exposto ao treponema por um meio de exposição sexual, tá? A manifestação clínica da sífilis tardia é a frente olímpica, a tíbia parece uma espadas, dente de Hutchinson, o nariz em cela de montar, tá? O palato em ogiva, né? Goma de véu do paladar, dificuldade no aprendizado, uma hidrocefalia e retardo mental. Aqui a gente tem um exemplo de dente de Hutchinson, tá? Essa de baixo aí é uma tíbia em espada, tá? O diagnóstico, então, é exame físico, as provas não treponêmicas quantitativa, as provas treponêmicas, que é o VDRL, o estudo do líquido cefalorraquídeo, radiografia dos ossos longos, hemograma completo com reconto de plaquetas, uma radiografia de tórax, a prova da função hepática e renal, avaliação visual e auditiva. O tratamento, então. O tratamento em idade menor que 7 dias, penicilina cristalina, 50.000 unidades. Quilograma dose intramuscular, a cada 12 horas por 10 dias. De 7 a 28 dias é a penicilina cristalínica, só que a vez dela ser em 12 horas, ela passa a ser de 8 horas. Em maiores de 28 dias, lactantes e crianças, também a penicilina cristalínica, 50.000 unidades, só que é a cada 6 horas, tá? Na sífilis congênita tardia, a gente associa a penicilina cristalínica, 200.000 unidades a 300.000 unidades, EV por 10 a 14 dias, que é aquela que você vai dar seguida de 3 doses da penicilina benzatínica, 50.000 unidades, quilograma peso intramuscular, com intervalo de 1 semana cada. E a gente tem que diferenciar em 3 situações especiais. O RN, filho de mãe com sífilis adequadamente tratada, o que a gente vai fazer? Nesses casos, a gente realiza o controle médico e da sorologia não treponêmica, mensualmente, até que seja negativo. Habitualmente, ocorre essa negativação, ela ocorre antes dos 4 meses de vida do RN. O RN com sífilis congênita provável e sífilis confirmada. O que a gente faz? A gente realiza o controle clínico e de sorologia não treponêmica, que é o VDRL, aos 2, 4, 6 e 12 meses de idade, aliás. Se o VDRL ele permanece reativo aos 6 meses de vida, se deve estudar o paciente e a gente avalia a necessidade de repetir o tratamento. Nos casos sintomáticos, as provas treponêmicas podem permanecer reativa durante toda a vida. O RN com neurosífilis, a gente faz o quê? A gente realiza o segmento dele correspondendo à sífilis confirmada. Se deve determinar o VDRL em líquido cefalorraquídico nos 6 meses de vida para verificar a sua negativação. A presença de celularidade, o aumento de proteína e o VDRL reativo em líquido cefalorraquídico aos 6 meses de vida é indicação para você repetir o tratamento. Nesse paciente, o Ministério da Saúde do Paraguai ele recomenda realizar o segmento neurológico, oftalmológico e otorrinolaringológico nessas situações, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Muito obrigada da atenção de todos aí.